Paz do Senhor, meus amados irmãos, vamos começar um curso de aperfeiçoamento de professores da IBD, da Escola Bíblica Dominical. Nós sabemos que a Escola Dominical ela é um dos trabalhos da igreja, um dos mais importantes, porque é lá na Escola Bíblica que nós aprendemos as doutrinas bíblicas através daquela revista da lição da Escola Bíblica Dominical. E é um trabalho diferente porque normalmente nos cultos nós não paramos os cultos para fazer perguntas e o dirigente, o pastor que está ensinando naquele dia responder. Mas na Escola Bíblica nós temos essa oportunidade de, quando o professor está ensinando a revista da Escola Dominical, nós podemos parar e perguntar ao professor, tirar nossas dúvidas. Então, a Escola Bíblica Dominical é um dos trabalhos mais importantes na igreja. E nós escrevemos uma pequena apostilha falando sobre um curso de aperfeiçoamento de professores da EBD, da Escola Dominical. Para isso, nós vamos tomar por base Mateus capítulo 28 e o versículo 20, que diz assim, Mateus capítulo 28, versículo 20, que diz assim: ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Só essa parte só, quando Jesus disse, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, é uma ordem bíblica de Jesus, nós ensinar e guardar aquilo que ele nos ensinou. Então, aprender é uma coisa muito importante para o professor, para o aluno, para todos nós, servos de Deus. E Cristo nos orientou, através dessa palavra, falado aos seus discípulos, dizendo, ide e ensinai todas as nações. Então, nós vamos pegar por base esse texto, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E na Escola Bíblica é um local onde nós aprendemos a palavra de Deus. Começando então nossa apostilha, vamos dizer assim, de um curso de aperfeiçoamento para professores da Escola Bíblica Dominical. Toda escola bíblica é necessário que tenha um professor. O professor é aquele que está ali para ensinar a lição da escola dominical. E eu coloquei aqui, o professor da escola bíblica dominical é aquele que tem a tarefa de ensinar aos seus alunos a palavra de Deus contida na revista da EBD. Para isso é necessário preparo de conhecimento do assunto e uma vida de testemunho perante a igreja e aos de fora também. Então, o primeiro ponto é falando sobre o professor. Esse professor que foi escolhido pelo pastor, pela membresia da igreja, ele tem a tarefa, que não é fácil, uma tarefa difícil, de quê? De ensinar a palavra de Deus contida na revista da escola dominical. O professor precisa entender que na escola bíblica ele está ali para ensinar o assunto da escola dominical. Não é o lugar dele fazer uma pregação por conta própria dele. Não. O professor da escola dominical, ele tem uma tarefa, que é ensinar a lição contida na revista da escola dominical. E é necessário ele ter preparo de conhecimento do assunto que vai ser estudado naquela manhã. É muito importante que o professor tenha um preparo a respeito do conhecimento daquela lição que ele vai ensinar. E é importante também que esse professor tenha uma vida de testemunho, tanto para os irmãos da igreja, tanto para aqueles que não são da igreja também, porque aí o seu ensinamento terá autoridade perante a sala, perante a igreja, para ele poder ensinar. E no ponto A, eu coloquei aqui, o professor deve estudar a lição para entender o assunto que vai ser estudado, para que possa ter um bom resultado na sua aula. Então, é muito importante o professor da escola bíblica ele estudar
o assunto da lição daquele dia que vai ser ensinada. Porque se ele não estudar, ele vai chegar na sua sala bíblica, na sua escola, na escola dominical, na sala, e ele vai estar um pouco perdido pelo fato dele não ter estudado a lição que ia ser ensinado naquela manhã. Então é importante ele estudar para entender o assunto que vai ser estudado naquela manhã. O problema é que muitos professores não estudaram a lição e por isso sente alguma dificuldade na hora de ensinar, porque se eu não estudo o assunto, certamente eu não vou ter um bom ensinamento, eu vou ter dificuldade para ensinar naquela manhã, eu teria dificuldade. Mas aí é que está a importância do professor, durante a semana, ele pegar a revista, ele pega uma caneta e ele vai estudando, vai anotando algumas anotações, para quando chegar na escola bíblica, ele está preparado com um bom conhecimento para que possa dar uma boa aula para a sua sala, a sua classe, os seus alunos. Então, o ponto A fala que o professor deve estudar e entender o assunto que vai ser ensinado naquela manhã. O ponto B fala assim: o erro de querer ensinar o que na verdade não tem conhecimento. Isso é muito ruim, pois podemos levar a igreja a aprender uma heresia e se levado por todos os ventos de doutrina por ter aprendido errado. Então, um erro muito grande de alguns professores é porque ele não estudou o assunto, faltou conhecimento para ele e agora ele comete o erro de querer ensinar algo que ele, na verdade, ele não tem conhecimento. Isso aí é muito ruim para a sala, para a classe. Por quê? Porque vai aprender de uma forma errada e pode aprender uma heresia e pode ser levada por todos os ventos de doutrina por ter aprendido de forma errada. Então, se o professor não teve tempo durante a semana para que pudesse estudar aquela lição, é melhor ele dar oportunidade para um outro irmão, um outro professor, do que ele ir para a sala de aula e ensinar algo que ele não tem conhecimento, porque ele pode ensinar uma heresia para a sua sala e isso vai causar prejuízo à igreja de Deus, vai causar prejuízo à sua sala. O terceiro ponto, a letra C, fala assim: quem quer ser professor da escola bíblica deve ter o hábito de ler. Olha aí, que coisa importante. Quem quer ser professor da escola bíblica deve ter o hábito de ler. Mas ler o quê? Ler a Bíblia, ler a revista, ler livros, noticiários, jornais, comentários. É importante o professor da escola bíblica ter esse hábito da leitura, principalmente da Bíblia, porque é o que mais se ensina na igreja. Mas ele deve ter esse hábito de ler a Bíblia, livros evangélicos, livros teológicos, de vários assuntos diferentes, livros seculares, reportagem. Precisa estar por dentro do dia a dia das notícias e com a evolução da tecnologia tem aumentado muito rápido, né, o noticiário um após outro. Então o professor ele precisa ler bastante, ele precisa ver reportagens, ver noticiários, para que ele saiba o que está acontecendo no dia a dia e ele possa ter mais alguns argumentos para a sua sala, para a sua aula ali na sua classe, na escola bíblica dominical. Quem não lê não pode ser professor. Se eu não leio a Bíblia, como é que eu vou ensinar? Se eu não leio a revista, como é que eu vou ensinar? Se eu não tiver um bom conhecimento secular, como é que eu vou ensinar? Então é importante para o professor realmente ele estudar a Bíblia, estudar a lição e ler vários outros livros. Ponto D, vamos falar sobre o quê? Viver o que prega. Todo professor precisa viver o que prega. Diz assim: viver o que prega é o maior ensinamento do professor da escola bíblica. Não adianta mandar orar e não gostar de orar, manda fazer e não faz nada. O ensinamento fica vazio, sem evidência do ensinamento.
Então é importante que o professor ele seja uma pessoa preparada e ele tenha evidência daquilo que ele ensina, que ele tenha prática daquilo que ele ensina, porque o seu ensinamento com a evidência, com as suas atitudes, é maior do que o próprio ensinamento. Porque que adianta eu chegar para a sala bíblica e dizer: meus irmãos, Cristo ensinou nós a orar, nós precisamos orar, e eu não gostar de orar? Meus irmãos, a Bíblia nos ensina que nós devemos estudar a palavra de Deus, nós devemos andar em santidade, e eu tenho uma vida toda desmantelada. Então meu ensinamento será vazio, ninguém vai crer no meu ensinamento. Por quê? Porque eu ensino uma coisa, mas eu não pratico aquilo que eu ensino. Então, a pessoa, para ser um professor da escola bíblica, ele precisa realmente ter um bom testemunho e praticar verdadeiramente aquilo que ele ensina, porque fazendo isso, o seu ensinamento terá uma evidência muito boa perante a igreja, até porque os irmãos dirão: o professor manda nós orar, mas ele ora, ele manda nós fazer assim, mas ele faz. Então o seu ensinamento terá autoridade perante a sua sala. Muito bem, vamos continuar aqui agora. Então nós falamos sobre o que é um professor, certo? Agora nós vamos continuar ainda falando sobre esse assunto. Ensinar não é pregar. Veja só, segundo ponto: ensinar não é pregar. Ensinar não é pregar. O professor de escola dominical, ele precisa entender que ele não está em um culto público, ou no culto de doutrina, ou no círculo de oração. Na verdade, mesmo a escola bíblica sendo um culto, porque tem oração, tem louvores e tem o ensinamento da palavra, mas é uma escola bíblica, Os irmãos já observaram que quando você está numa sala de aula, o professor não está lá ensinando assim: porque na biologia está escrito assim, que os seres humanos... Não, o professor não ensina assim. Já viu que o professor de matemática não ensina 2 mais 2 é 4, 4 mais 4 é 8? Não, ele está numa sala de aula, ele ensina diferente. Ensinar não é pregar. A letra A diz assim: muitos professores pensam que ensinar é pregar. Fala como se estivesse em um culto, fala muito rápido, grita como se estivesse em uma pregação. Isso aí é complicado. Você está numa sala bíblica e o professor, ele pensa que ele está em um culto. Uns falam rápido demais. Porque, meus irmãos, a palavra de Deus diz para nós andar em santidade e se cria na verdade, a verdade nos libertar. Vai com calma, meu filho. Você não está no culto, não. Você está numa escola bíblica. Você é o professor da escola dominical. Fale mais compassivo. Fale mais com calma. Deixe de tanta pressa. Para que falar tão rápido assim? Segundo, tem aqueles que gritam demais. Meus irmãos, a palavra de Deus ensina isso. Calma, meu filho, deixa de grito. Para que essa gritaria toda? Eu conheço alguns que começam devagar, daqui a pouco já está gritando, pensa que está em uma escola ou de um culto público no meio da rua. Não precisa gritar. Ensinar não é pregar. E além de falar muito rápido, muitos gritam como se estivesse em uma pregação. Você não está numa pregação, você está numa escola bíblica. Você está ensinando a palavra. Se nós falarmos muito rápido, as pessoas não compreenderão aquilo que nós estamos falando. Se nós gritarmos, para que gritar? Só para atingir nossos ouvidos? E aprenda uma coisa, professor: gritar não é unção. Não, gritar é barulho mesmo. Não é unção, é barulho mesmo, certo? Lembre-se que nós estamos numa escola dominical. O tom de voz é outro. É com mais calma, é com mais tranquilidade. Não precisa ficar nervoso, né? Correr demais. Não, vá com mais calma. O professor deve saber que ensinar é diferente da pregação. Falar com mais tranquilidade, com mais raciocínio.
Além disso, deve ouvir as opiniões dos alunos. Olha aí, tá vendo? Ensinar, o professor deve saber ensinar, ele tem que ter mais tranquilidade no tom de voz dele, no tom de voz dela. Ele deve ter mais raciocínio, por ter mais entendimento, mais compreensão, e deve ouvir as opiniões. Tem vezes que a gente participa de umas salas de escola bíblica que o professor ensina a aula completa e a sala não tem uma pergunta sequer. A classe não pergunta nada, não interage, fica só o coitado do professor falando sozinho, até porque ele não dá tempo, até porque ele não dá chance. E isso não é bom. O professor que está ensinando, ele tem que ter tranquilidade, ele tem que ter mais calma, ele deve fazer perguntas, deve receber perguntas também, né? Deve ter comunicação, um bate-papo com a sala, para ver o que foi que a sala entendeu, o que a sala quer comentar. Não precisa ter aquela pressa de sair correndo e não dar espaço para a sala de aula. Não deve. Deve ter calma, deve ter raciocínio, deve ter a participação dos alunos. Até porque, se os alunos não participar, nós nunca saberemos se aquele ensinamento foi realmente um ensinamento que produziu ou se as nossas palavras ficou no ar. Apesar que a palavra de Deus não volta vazia, não é verdade? Mas nós ficaremos na dúvida: será que foi o que aconteceu? Ninguém participou? Será que foram e votaram, não aprenderam nada? Será que aprenderam alguma coisa? Então é importante que tenha a participação dos alunos. Então esse ponto falou sobre isso. Ensinar não é pregar. Continuando, agora nós vamos falar sobre o professor e a classe, a sala de aula, certo? Vamos falar sobre o professor e a classe, ou a sala de aula, se você assim preferir. A letra A fala: o professor deve ter o controle da classe, não pode deixar virar um debate sem sentido, com assuntos que não têm bases bíblicas. Olha aí, o professor precisa entender que, pela graça de Deus, Deus deu autoridade para ele, e ele deve controlar a classe, a sala de aula. Ele deve ter o controle, certo? Ele é que vai estar lhe conduzindo com sabedoria, e não pode deixar virar debate sem sentido. Por exemplo, vamos dizer que a lição dessa semana esteja falando sobre o Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, a pessoa do Espírito Santo, certo? De repente, do nada, um aluno, uma aluna faz uma pergunta: professor, me diga uma coisa, como é que vai ser o juízo final? Esse negócio de trono branco? Não, nessa hora não é o momento de falar sobre o trono branco, sobre o juízo final. Nós estamos falando na lição hoje sobre o Espírito Santo. Então você, com sabedoria, com entendimento, pode dizer para esse aluno, essa aluna, que depois da aula explica para ele, explica para ela a respeito do juízo final, do trono branco, né? Para que não fuja do assunto que está sendo estudado, que é sobre o Espírito Santo, porque senão a aula, o debate vai se estender e a aula que é para ser estudada não vai ser estudada, porque o assunto foi mudado. E a gente tem que entender também que todos os assuntos que estão sendo ensinados devem ter base bíblica. Nós não podemos ensinar sem base bíblica. Não adianta o professor chegar e dizer assim: olha, eu acho que é assim esse ponto, porque eu sonhei que eu vi uma árvore e essa árvore descia do céu. Não, você não acha nada. O que você sonhou não vale nada se não tiver base bíblica. O importante é o que está escrito na Bíblia. Veja que Jesus falou para Satanás bem assim: está escrito, está escrito, está escrito. E Jesus ainda disse em João 5,39: examinais as escrituras, porque vós cuidaste nelas a vida eterna. Então o importante para o professor é o que? É ter base bíblica. Não pode ter achismo, não pode ter sonhos que não tem base bíblica. Não, esqueça esse negócio. Fique baseado na Bíblia. E se lembre, você é que está ali como professor da sala de aula. Deus te deu autoridade para você controlar os debates, os assuntos que vai ser tratado. Não deixe
o aluno sai fora da lição, que é o que vai falar no ponto B agora. Não fuja do assunto da lição que está sendo estudada e não permita que os alunos façam isso. Muitas das vezes o professor abandona o assunto da lição para falar outros assuntos que não tem nada a ver com a lição que está sendo estudada. Aí não, meu irmão, não pode. Se o assunto hoje está falando sobre a Trindade, por exemplo, se prenda na Trindade, fala sobre a Trindade. Aí o assunto lá está falando sobre a Trindade, aí você começa lá a falar, mas a lição hoje é sobre a Trindade, mas eu estou sentindo aqui de falar sobre escatologia bíblica. Não, você não está sentindo nada. Tudo de Deus é organizado. Se Deus colocou alguém, um comentarista bíblico, para falar naquele dia sobre a Trindade, é sobre a Trindade, que Deus está orientou alguém para que fosse escrita aquela lição para nós estudarmos. Como é que vai falar, o assunto é a Trindade, você vai falar sobre escatologia, que não tem nada a ver com o assunto? Não, meu irmão, não fuja do assunto. Lembre-se que a classe de aula, a sala de aula, os irmãos são sábios. Os irmãos têm entendimento. É o que acontece muitas vezes. Alguém vai para a escola bíblica, quando sai diz, não veio mais. Por quê? O assunto era sobre a Trindade, o irmão foi falar coisas que não tem nada a ver com a lição, eu vou perder meu tempo mais? Não faça isso. Ensine o assunto daquela manhã. Ensine o assunto daquela escola bíblica. Não fuja do assunto, mas permaneça no assunto do dia. A letra C fala assim: uma coisa muito importante na classe é conhecer o nome dos alunos da classe para ter uma melhor comunicação. Olha uma coisa interessante. Não é possível que você está há 1 ano, 2 anos, 3 anos como professor dessa escola bíblica e na sua classe você não saiba o nome dos seus alunos, das suas alunas. Não. É importante você conhecer o nome deles para ter uma boa comunicação. Irmão João, o que você acha disso? Irmão Josefa, o que você acha disso? Então, quando você chama pelo nome, você mostra que você tem um gesto de carinho para aquele aluno, você chama ele pelo aluno, ela pelo nome. Então, é muito importante nós conhecer o nome dos nossos alunos ali na classe da escola dominical. A não ser que seja uma pessoa nova que chegou há pouco tempo na igreja, na congregação e ainda não deu tempo, né? Mas aqueles que já têm algum tempo, é muito importante nós conhecermos os nomes dos nossos alunos. A letra D diz assim: não ensina o tempo todo sem ter comunicação com os alunos. Interagir com eles é muito importante, pois a dúvida de um pode ser a do outro. Como eu disse neste instante, ter essa comunicação com os alunos é muito bom. Por quê? E fazer perguntas e receber perguntas. Por quê? Porque a dúvida de um irmão pode ser a do outro. Sabia disso? Tem aqueles irmãos que são mais acanhados e ele tem uma dúvida e de repente ele fica com vergonha, talvez, de perguntar ali na sala de aula, talvez, porque tem pessoas que realmente têm esse sentimento de vergonha de conversar, de perguntar na frente das pessoas, né? Já tem aqueles outros que são um pouco mais soltos. Professor, como é que João morreu, né? Já outro não, o outro fica acanhado. Então é muito importante ter essa comunicação, perguntas e respostas também, até porque a dúvida de um pode ser a dúvida do outro também. Então nós como professor devemos realmente ter esta comunicação. A letra E diz assim: lembre-se que a classe existe opiniões diferentes. Olha aí, é preciso conhecimento bíblico para tirar as dúvidas da classe. Olha aí, esse ponto é importante. Por que é importante? Nós precisamos se lembrar, entender que as opiniões na sala de aula têm pensamentos diferentes, né? Na sala de aula existe pensamentos diferentes, certo? Vamos botar de novo sobre o Espírito Santo, né? Ô professor, o professor pode perguntar, pode ser assim também. Meus irmãos, o que é que vocês acham? O crente, quando ele aceita Jesus, eles têm o Espírito Santo ou ele já recebeu o batismo no Espírito Santo?
Pode ser que um aluno diga assim: professor, na hora que ele aceita Jesus, ele já é cheio do Espírito Santo, batizado do Espírito Santo. E você, Joãozinho? Não, professor. Ele, quando aceita Jesus, ele recebeu o Espírito Santo, já habita nele. Mas ele precisa buscar o batismo do Espírito Santo para ser revestido de poder. Vê que a pergunta é a mesma, mas duas opiniões diferentes. Então, o professor precisa entender que existe na sala de aula opiniões diferentes. E esse professor precisa ter o quê? Conhecimento bíblico. Para quê? Para tirar a dúvida da classe. Até porque, como tem duas opiniões diferentes, pode ser que a classe também fique na dúvida: será que está certo? É Pedro ou é João? E um disse que quando nós aceitamos Jesus, nós já somos batizados no Espírito Santo. O Joãozinho disse que nós aceitamos Jesus, recebemos o Espírito Santo, mas precisamos buscar o batismo do Espírito Santo. Pode ser que essa opinião diferente pode deixar alguém com dúvida, mas você, como professor, com conhecimento bíblico, e Deus te deu, você vai responder a base bíblica sobre a orientação de Deus, a resposta correta. Então nós devemos entender isso na sala de aula, para nós não sairmos fora do assunto e respondermos corretamente quando tivermos opiniões diferentes. Muito bem, vamos falar sobre agora, sabe o quê? Sobre o professor e o tempo de aula. Olha aí, o professor e o tempo de aula. Esse ponto eu acho muito importante, o professor e o tempo de aula. Por que eu acho muito importante? Veja só, vamos lá. Letra A, porque a maioria dos professores não consegue terminar a lição estudada naquele dia? É simples a resposta: simplesmente não fez um bom plano de aula. Os irmãos já observaram que por diversas vezes a escola bíblica, o professor não consegue acabar a lição que está sendo estudada. Veja que as nossas lições, a maioria dela tem 3 pontos, e cada ponto tem basicamente 3 tópicos, né? O primeiro ponto normalmente tem 3 tópicos, o segundo ponto normalmente tem 2 tópicos e o terceiro ponto normalmente tem 3 pontos de novo. E os irmãos já observaram que muitas vezes não consegue terminar a lição. Por quê? Porque realmente esse professor simplesmente não fez um bom plano de aula. O professor precisa ter um bom plano de aula. Por quê? Porque ele precisa ter o início, meio e o fim, a conclusão, para terminar a lição. Até porque a lição é paga e os irmãos compraram justamente para estudar toda a lição. Então é muito importante começar a lição do começo e terminar completamente naquele dia. No ponto B agora vai falar algumas orientações. A lição tem 3 pontos. Cada ponto, 3 tópicos. Se uma hora tem 60 minutos, é só usar 20 minutos por cada ponto. Veja só, se a lição tem 3 pontos, certo? 3 pontos. Uma hora tem 60 minutos, pegue 60 minutos e divida por 3 pontos. Quanto deu? 20 minutos. Ou seja, em cima de cada ponto, você vai usar 20 minutos. Lembre-se, você é o professor. Você que está dando a sequência, então use 20 minutos para cada ponto. Se usar 20 minutos por cada ponto, equivale a dizer que devo usar 6 minutos para cada tópico. Vamos ver, primeiro ponto eu vou usar 20 minutos, só que no meu primeiro ponto tem 3 tópicos. Para cada tópico eu vou usar 6, 7 minutos, basicamente. Lembrando que no segundo ponto só tem 2 tópicos. Já está sobrando. Então, se eu usar 20 minutos para cada ponto, eu consigo terminar por completo a lição da escola dominical. O que não pode é você ficar muito tempo na introdução, que é que vai falar na letra D agora. Olha, não perca muito tempo no texto áudio. Porque tem pessoas que começam a lição e ficam ali o tempo todo no texto áudio. Você vai se atrasar. O texto áudio já está dentro da lição, certo? Outros ficam muito tempo na verdade prática. Não, a verdade prática já está dentro da lição. Outros perdem muito tempo na introdução. Um dia eu vi um professor ficar quase 30 minutos na introdução.
comigo, ele não vai conseguir acabar essa lição. Por quê? Porque ele está gastando 15, 20 minutos na introdução. Já foi a metade da aula. Ele não vai conseguir terminar. Lembrando que a introdução basicamente já está dentro dos pontos da lição. Se você passar muito tempo na verdade prática, no texto áureo, na introdução, quando você entrar nos pontos, você só vai ficar repetindo. Você vai ficar repetitivo, vai ficar cansativo a sua aula. Por quê? Porque você gastou muito tempo na introdução. Elas já estão dentro dos tópicos, dos pontos da lição. Você só vai fazer, repetir tudo de novo. É por isso que eu digo assim, vá direto numa rápida introdução e vá direto nos pontos. Por quê? Porque tudo que está nos pontos já está dentro da verdade prática, o texto áureo, a própria introdução já está dentro dos pontos. Se você ficar muito tempo nessas partes, verdade prática, texto áureo e na própria introdução, quando você começar o ponto, você já vai repetir. O que acontece é que muitos professores, eles no início da sua aula, eles colocam uma introdução muito longa, muito extensa, aí o tempo vai passando. Aí quando ele entra nos pontos, já foi a aula toda. Então o que aconteceu? A sua sala teve um prejuízo. Naquele dia não foi uma boa aula. Os alunos saíram sem aprender toda a lição. Letra E. Lembre-se de novo que o professor deve comandar a classe conforme Deus orientar. Certo? Você é o professor, você deve comandar a classe, você deve saber o seu tempo, você deve ter orientação dentro da palavra e saber se basear no tempo que você vai gastar para terminar aquela aula. Normalmente nós conseguimos terminar toda a aula, toda a lição dentro de 1 hora. É só pegar 20 minutos por cada ponto. Conclusão. Ensinar é um dom de Deus. Ensinar é um privilégio. Se dedicar é o nosso dever. Nessa conclusão, diz assim: ensinar é um dom de Deus. Se você ensina, você tem um dom de Deus. Ensinar é um privilégio. Por que um privilégio? Porque Deus te concedeu esse dom. Muitos queriam, mas Deus concedeu a você. Então, é um privilégio. E Deus deu esse dom para você. Deus te deu esse privilégio para você. Nós termina dizendo assim: se dedicar é o nosso dever. Se Deus nos deu esse dom, se Deus nos deu esse privilégio, se dedicar é o nosso dever. Então que nós possamos se dedicar a cada dia no ensino da escola bíblica dominical. Deus te abençoe e te guarde.